Católicos em Missão. Neste programa nós queremos falar da nossa fé, da nossa vida de igreja. Queremos também refletir sobre o que a Palavra de Deus nos diz no dia de hoje. Por isso, você que nos acompanha pela TV Candidez, pode ligar aqui e deixar o seu pedido de oração, a sua intenção pela qual quer rezar conosco neste dia 5 de fevereiro. Nós temos nos empenhado, durante os últimos programas que fizemos, em nos ajudar a perceber a importância da fé. Refletimos sobre os sacramentos em alguns programas, sobre os sacramentos de maneira geral, sobre os sacramentos de reconciliação e unção dos enfermos, sobre os sacramentos da iniciação, o batismo, crisma e eucaristia, e também sobre os sacramentos do serviço, o matrimônio e a ordem. E vamos começar neste programa uma série de programas nos quais nós vamos refletir sobre a nossa profissão de fé, sobre o credo, sobre o creio. E aí, isso porque o nosso crer, a nossa fé, o símbolo que nós rezamos, o credo que nós rezamos em cada missa, sintetiza aquilo que nós acreditamos. Isso tem tudo a ver com o nosso programa, Católicos em Missão. A nossa primeira missão é justamente ser cristão no mundo de hoje. É preciso, portanto, que nós saibamos compreender bem a fé que professamos, aquilo que nós acreditamos. Então, em cada programa, de agora até daqui a alguns meses que eu fizer, que nós estivermos juntos aqui, nós vamos refletir sobre uma das verdades anunciadas ou rezadas na profissão de fé. E a primeira verdade que nós vamos refletir um pouco sobre ela hoje é justamente sobre a primeira verdade. Quando nós começamos a rezar o credo, nós rezamos assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. É sobre isso que nós vamos refletir no programa de hoje. Conhecendo melhor a nossa fé, nós podemos vivenciá-la melhor. Nós podemos amar mais aquilo que a nossa religião nos diz. E assim podemos ser melhores cristãos, pessoas mais atuantes no mundo de hoje. E como primeira coisa, nós temos justamente esta palavra, eu creio, Creio em Deus Pai. A profissão de fé, ela é pessoal. Quando nós pegamos o Evangelho de São Marcos e vemos aquilo que Jesus nos diz lá no finalzinho do Evangelho, antes da sua ascensão, nós percebemos a importância do crer. Jesus pede aos discípulos no Evangelho de Marcos que eles vão por todo mundo, batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Jesus afirma que todo aquele que crer e for batizado será salvo. Nós já refletimos sobre isso em alguns programas, mas vale a pena nós frisarmos. Crer é algo pessoal. O acreditar é eu colocar todas as minhas esperanças naquilo que eu estou falando. Por isso nós começamos esta oração com eu creio, porque aquelas verdades que vão ser recitadas na minha oração é o que fundamenta a minha fé, é o que baseia a minha fé. E a primeira verdade que nós anunciamos é esta, como eu disse: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Eu creio, eu acredito que Deus é Pai e que Ele criou tudo isso que existe no mundo, todo o universo, para que eu possa viver melhor, para que eu possa ser feliz, para que eu possa encontrar a vida plena. E aí, nesse eu creio também, nós percebemos a presença da igreja. Primeiro, a profissão de fé ela é feita sempre nos domingos e nas solenidades. Então, no tempo forte de minha vida como igreja, em que eu celebro o ser cristão, como comunidade de fé, eu sempre rezo esta oração, porque ela é a minha fé pessoal, mas que me remete à fé comunitária. Todos nós que celebramos, acreditamos naquilo que estamos professando.
Por isso, pessoalmente, eu assumo aquele compromisso que, na verdade, é um nós cremos, todos nós, com as nossas particularidades, acreditamos no mesmo Deus que é Pai, no mesmo Deus que é Filho e no mesmo Deus que é Espírito Santo. Portanto, o eu creio nos remete a uma verdade muito maior, que é a verdade do nós cremos. E assim, individualmente, pessoalmente, cada fiel, em cada Eucaristia celebrada no domingo ou no dia santo, como nós costumamos chamar, assume a sua responsabilidade cristã, assume a sua vida de fé. Cada um, então, é convidado na celebração dominical a celebrar o seu batismo, a vivenciar bem o seu batismo. Quando a comunidade se reúne e celebra a sua fé e professa esta fé, nós estamos então procurando meios de assumirmos o nosso batismo. A fé é uma convicção pessoal, é algo que eu acredito, que eu experimento, mas que eu vivo em comunidade. E isso é muito interessante. Cada um de nós tem uma experiência de fé individual. Se eu perguntasse para cada um de vocês que estão nos assistindo, se nós nos sentássemos juntos e fizéssemos uma roda de conversa, cada um iria contar maneiras diferentes que experimenta a presença de Deus na sua vida. Mas nós iríamos perceber que, no fundo, esta experiência pessoal é também a experiência comunitária que nós cremos. Então é aí que nós temos esta inserção da vida pessoal, da experiência pessoal na vida comunitária, na dimensão comunitária da fé. Né? E o que significa crer? Eu já sei que é uma experiência pessoal, passa pela minha vivência da fé, é eu assumir a minha missão de batizado e professar aquilo que eu recebi da igreja, dos meus pais, essa crença num Deus que é Pai, mas esse crer é também um movimento de fé que parte do meu coração, que busca uma relação amorosa com Deus, uma relação de amizade. Eu crer em Deus que me criou e que fez tudo o que existe para que eu possa viver bem, é eu ter uma amizade com Deus, é eu procurar ter intimidade com Deus e é eu procurar também usufruir da melhor maneira possível desta criação tão bonita que Deus Pai fez para nós. E aí aqui acho que nós podemos refletir um pouco sobre o que nós estamos vivenciando nesses últimos tempos aqui na nossa região. Lá no livro do Gênesis, o autor sagrado nos fala que Deus nos criou à sua imagem e semelhança e pediu ao homem que dominasse toda a criação. E aí nós achamos que o dominar era destruir, não é? Não percebemos que Deus nos queria como parceiros, como continuadores da obra da criação e destruímos tudo que está ao nosso redor. Por N fatores que às vezes podem ser pensados numa outra reflexão, mas por ganância, numa loucura desenfreada do capitalismo, na busca de adquirir mais capital, o ser humano não respeitou a natureza, não respeitou a obra criada, não respeitou o seu papel de contribuição na criação. E por isso nós estamos aí vivendo as consequências disso. Deus criou o mundo para cada um de nós, nós não soubemos usá-lo, e aí por isso está faltando água, por isso tanta poluição, por isso tantos problemas nós estamos vivenciando. Nós que cada domingo fazemos a nossa profissão de fé, devemos repensar também como temos agido diante da obra criada por Deus para cada um de nós. Se Deus é Pai, se Ele nos ama, se Ele criou tudo que existe para que nós possamos viver melhor,
É impossível nós pensarmos no mundo onde eu não respeito a obra de Deus, né? Desrespeitar a natureza, desrespeitar tudo que foi criado de uma maneira ou de outra, é também desrespeitar a Deus e o projeto que Ele tem para cada um de nós. É preciso então que nós reflitamos sobre isso. Mas nós então devemos ter consciência desta fé que professamos e em todos os lugares procurarmos viver bem esta fé. Já vimos a dimensão do creio, que é esta inserção minha como cristão batizado na vida comunitária, e a segunda parte, ou a segunda palavrinha, creio em Deus Pai, nos mostra algo que Jesus revelou para nós. Jesus nos revelou que Deus é Pai. Pai e mãe, como disse João Paulo I. Deus é este ser que nos ama, que tem uma relação amorosa conosco, que nos criou para a vida plena, que fez tudo o que existe para que nós vivamos bem. Deus é ternura, como revelou para nós Jesus. Então não é possível nós termos outra imagem de Deus senão esta. Cada domingo nós rezamos isso, cada domingo nós afirmamos que Deus nos ama incondicionalmente. E nós que somos cristãos, não podemos ter no nosso coração outra imagem de Deus, senão esta que nos foi revelada por Jesus. Deus é Pai e Mãe, Deus é amor, Deus é ternura, Deus é compaixão. Deus que xinga, Deus que castiga, Deus que quer o mal do ser humano, não é o Deus de Jesus Cristo. Então é preciso nós termos cuidado com as imagens de Deus que nós temos por aí. Porque às vezes nós podemos estar falando de um Deus que não é o Deus que nós acreditamos, que não é o Deus de Jesus Cristo. O Deus de Jesus Cristo é o Deus que é Pai, é o Deus amoroso, é o Deus que cuida, é o Deus que quer bem para cada um de nós. E aí, esse Deus que é Pai é também todo-poderoso, porque ao longo da história, desde a antiguidade até os nossos dias, Deus tem se revelado também como aquele que para Ele nada é impossível. Ele é o Deus do impossível. Ele pode tudo. Ele fez e faz grandes milagres. E ao longo da nossa história, como comunidade, nós percebemos isso. O Deus Pai Todo-Poderoso é o Deus que escolheu aquele povo no Egito para ser o seu povo. É o Deus que libertou aquele povo da escravidão. É o Deus que conduziu o povo pelo deserto. É o Deus que chegou com aquele povo na terra prometida. É o Deus que enviou profetas para que aquele povo percebesse qual era o melhor caminho onde eles iriam encontrar a vida plena. É o Deus que nos enviou seu próprio Filho Jesus Cristo para nos dar a vida, para trazer para cada um de nós esta vida em plenitude, cujo ápice foi revelado por Jesus. Jesus então nos revela esse Deus Pai amoroso, mas nos revela também esse Deus todo-poderoso, que está sempre presente na nossa história, intervindo, nos ajudando, nos conduzindo, fazendo milagres para que nós tenhamos vida e vida em abundância. É preciso nós refletirmos bem também a respeito desse Todo-Poderoso, porque às vezes nós temos uma impressão errada de Deus. Achamos que milagres são somente aquelas coisas grandiosas, impossíveis de acontecer. Isso de fato são milagres e nós acreditamos eles acontecem. Mas Deus revela seu poder também na simplicidade, nas coisas pequenas, no amanhecer, no sorriso da criança, numa flor que desabrocha, na chuva bondosa e farta que tem caído de vez em quando nos últimos tempos. Mas tudo isso, em tudo o que é bom, nós percebemos o grande poder de Deus que cuida de nós nas pequenas coisas. A grandeza ou a grandiosidade de Deus se revela nas coisas pequenas. O Todo-Poderoso se revela alguém muito afável, alguém muito próximo de nós. E aí
É preciso nós percebermos isso. E esse Deus Todo-Poderoso criou o céu e a terra, criou o mundo para que nós pudéssemos viver nesse mundo, né? Criou o mundo para mostrar que tudo que existe é obra de Deus. É esse Deus que nós amamos, é esse Deus que nós acreditamos, é esse Deus que nós professamos, acreditamos e professamos a nossa fé em cada celebração.